Camada 8. O inferno. Nos arquivos do jogo tem os nomes das fases iniciais do desenvolvimento de Cuphead. Está passando na tela. Exemplo, Botanic Panic era Garden Panic, Nightmare Catastrophe era Clip Drawing Calamity, Pyramid Peril era Pyramid Hazard, Cuckoo Craziness era a fase do Pica-Pau e Fire Execution era Fire Foley. No modo debug, os tiros tinham nomes diferentes que tem no jogo. Exemplo, o Pea Shooter só chamava de Pea Shooter, o Roundabout era chamado de Boomerang e o Obus era chamado de Bola e o Torcidinho se chamava Ciclone. A Hildeberg estava planejada para ter mais signos. No jogo final temos o Sagitário, Touro e os Gêmeos. Isso comprova que nos quadrinhos de Cuphead tem uma página que ela se transforma em um leão. Muito provável que isso foi ideia descartada e reutilizada do jogo que não foi pra frente. Isso é mais uma relíquia descartada, onde o Cuphead ganharia um escudo a cada 30 segundos e quando ele tomasse um dano com esse escudo, outro escudo só ia aparecer daqui a 30 segundos novamente. Esse escudinho tem até uma animação. Os conceitos iniciais da Cálice para a DLC pareciam mais um Cuphead do que a Senhorita Cálice. Também tivemos muitas animações de entrada do biscoito astral, que no jogo final só foi resumida para uma, que é o Cuphead ou o Mugman comendo o biscoito e a Cálice entrando no portal e ele se juntando no portal novamente. Também conceitos iniciais do especial no avião da Cálice, que é onde ela parecia mais uma bomba do que um míssil. Originalmente o jogo se chamava The Cuphead e não só o Cuphead, e sim The Cuphead. Não entendemos a mudança, mas eu acho que eles acharam meio estranho chamar o jogo de O Cuphead e sim só Cuphead. As famosas fanfics, basicamente uma ficção feita por fãs que geralmente levam conteúdo sexual e fetiches. Como eu odeio essas fanfics, viu? E adivinha, em Cuphead tem literalmente uma página inteira só dessas fanfics doentias. Não acessem, por favor. Isso infelizmente é verdade, pois o jogo teve vários adiamentos, várias pessoas tendo problemas, náuseas, dores de cabeça na produção. E o pior de tudo, um dos irmãos ele fazia o jogo e trabalhava como pedreiro. E ele só trabalhava no jogo nos finais de semana, após conseguir contratar uma equipe grande e melhor para desenvolver o jogo. O desenvolvimento de Cuphead levou mais de 800 mil folhas. 800 mil folhas. Isso já demonstra o quão trabalhoso foi fazer o jogo. E o pior de tudo, se você pegasse essas 800 mil folhas e empilhasse, elas ficariam maior do que a Estátua da Liberdade. Inicialmente, na terceira fase do dragão, os criadores planejavam que cada cabeça fosse controlável, ou basicamente cada cabeça tivesse um terço da vida. Que o chefe tem 484 na última fase, cada vida teria mais ou menos uns 148. No final foi reduzido para apenas um chefe, pois ia ser trabalhoso demais animar várias cabeças. Um Kappa é uma criatura mitológica mais conhecida como yokai do Japão, que afoga cavalos e crianças no rio. Eles também são conhecidos como os demônios do lago. E olha, até que eles têm as suas semelhanças, mas obviamente que não é um Kappa. Pois um Kappa não usa um chapéu, né? Óbvio. Quando que você pula no buraco do diabo, por alguns segundos aparece a caverna e aparece esse olho vermelho observando. Poucas pessoas não sabem disso, pois a cena é muito rápida.
mas eles fizeram teorias que possa ser até algum demônio ou um sneak peek para uma atualização futura, ou até mesmo o Demon Bat que eu citei lá no início do iceberg. Cupface é uma creepypasta /log horror feito pelo Vibinleaf, que é muito conhecido por fazer essas histórias macabras e bizarras sobre coisas famosas da internet. É basicamente uma AU, que é um universo alternativo, onde Cuphead vira Cupface e ele é um ser maligno que quer vingança após o diabo, que nesse universo é o homem da colher dourada, matar o seu melhor amigo, que é o Eric. Cupface é um ser maligno que gostaria muito de destruir o mundo, mas ele não destrói por causa de que fez uma promessa com o seu melhor amigo, vulgo o Eric. O Homem da Colher de Ouro pede vários dedos para o seu amigo Cupface, só que infelizmente ele também perde seu melhor amigo, o Eric. Só que o Cupface obviamente não pega, pois Eric é o seu melhor amigo. Então o Homem da Colher Dourada fica muito furioso com Cupface, então mata e come Eric. Mas Cupface tem um poder de ressuscitar os mortos, então ele ressuscita Eric, só que com uma aparência completamente diferente, uma personalidade igualmente igual ao Cupface, que é maligna e cruel. Eric, antes dessa transformação, era alguém puro e ingênuo, é uma das pessoas mais belas desse mundo. Mas infelizmente Cupface fez isso com ele e no final ele acaba devorando o Homem da Colher de Ouro em forma de vingança. Esse tópico se refere que no antigo conceito do King Dice não teria o contexto de luta atual, que você enfrenta mini-chefes até chegar ao próprio Rei Dado. Antes o Rei Dado seria mais como um chefão próprio, tendo vários ataques, como ele soltando essas notas musicais, a cabeça caindo em cima de você, soltando as cartas de baralho que foi pro jogo, entrando no buraco e saindo, batendo as mãos, batendo no jogador, tentar esmagar o jogador e muitos outros ataques que sinceramente achei que foi uma boss fight muito desperdiçada. Poderia ser uma das melhores do jogo. Os moderadores da Wiki de Cuphead botaram o Waffles como um personagem feminino. Muito provavelmente isso foi um erro de caracteres, porque esse cara não tem nada a ver com sexo feminino. Tipo, nos códigos do jogo, na fase da Máfia das Raízes, eles encontraram, além daquela beterraba que eu citei lá na primeira parte do iceberg, também acharam algo como pias, que significa ervilha. Isso não foi nem para fazer de papel, só foi para algo como código. Então realmente não temos quase nada sobre isso, apenas que um registro que muito provavelmente foi cancelado, pois a primeira fase ficaria muito difícil com mais de 4 até 5 fases. Muito provável que não, mas a semelhança entre a malignidade, sei lá se essa palavra existe, entre os dois realmente é bem alta, como o chefe pitadinho sendo um ser humano sujo e feito pela ganância, e o diabo não preciso nem falar, né? Há uma coincidência que a bola azul e o pica-pau tem uma animação de nocaute que os dois estão representados morrendo de alguma forma, sendo a bola azul morrendo com uma lápide que indica quando é que a pessoa falece e o pica-pau sendo temperado para a janta. E também um outro ponto forte que dizem que eles estão mortos canonicamente é que no final de Cuphead aparece essa cena, onde todos os personagens estão comemorando pelas suas almas libertas pelo diabo. Mas cadê a bola azul e o pica-pau? Bem, ninguém sabe. Olha, eu duvido muito que seja verdade, eu não sei porque isso tá aqui, e eu tenho certeza que não foi o primeiro, e o primeiro running gun a ser feito foi a False Furries. A antiga abertura retrata-se de uma fase inicial da tela inicial de Cuphead, onde a letra e as animações estavam diferentes, e o enredo antigo era totalmente diferente. Era sobre Cuphead com seu último centavo entrando em um torneio que teria que enfrentar 9 chefes. A abertura será tocada agora.
tournament to buy him time. If he can win, his head will be shorn. And this is how the adventure was born. Cuphead! Um fato aleatório que no final da música, quando esse foi reutilizado na versão final quando você conclui uma fase com o Cuphead. O último boss do jogo demorou mais de um ano para ser feito, tendo a sua produção iniciada em meados de 2016 e terminando 3 meses antes do jogo lançar em 2017. Realmente um trabalho muito duro, mas realmente bem compensador. Na segunda fase do chefe Pitadinha, antes de começar, dá pra você ver que ele pega um pequeno cogumelo rosa e bota no seu saleiro. Esse cogumelo rosa talvez só um pouquinho, nem tanto, lembre bastante o cogumelo da franquia Super Mario. Esse cogumelo pode tentar nos explicar como que os bosses mudam de forma durante as fases. Mas mudar de que maneira, você me pergunta? Bem, eu não sei. Talvez seja de expressão, de cara ou até mesmo de formato. Por exemplo, a bola azul tomou uma pílula, já não é o cogumelo. Enfim, essa teoria faz até com um pouco de sentido se você for forçar, ou a gente só pode lembrar que Cuphead é um jogo totalmente sem sentido. Cuphead.exe ou Round34.exe é uma fangame totalmente mal feita e bizarra do Scratch, que é um site de crianças fazerem jogos. Bem, já que é um site de crianças, você já espera que a edição do site seja uma bela de uma porcaria. E realmente é uma bosta. Cara, esse jogo é horrível, só um monte de PNG, algo sem sentido. E por que tem esmeraldas do Minecraft e a do Crash Bandicoot? Enfim, né? .exe. Essa caixa de diálogo é usada quando as coisas não carregam normalmente na DLC de Cuphead. É uma chance bem difícil das coisas não carregarem. Enfim, quando que você vai para a última luta do jogo, que é o chefe Pitadinha, aparece uma seguinte caixa de erro quando que as coisas não carregam normalmente, que é Hi, my name is What? Que é referenciando uma das músicas mais famosas do cantor Eminem. Eu não sei porque isso tá aqui, mas eu acho que isso não era para acontecer porque o Cuphead, ele não carrega as coisas direito, pelo que eu entendi foi isso, ou talvez até mesmo que seja uma tela, anti-pirataria para as pessoas piratear o jogo, tipo, você não vai poder jogar o último boss porque você tá pirateando, tá ligado? Sério, a gente chegou a um ponto que simplesmente tem que censurar as imagens, velho, inacreditável. Eu não aguento mais assistir. No livro da DLC de artes, encontraram um protótipo bem antigo da torre, que ela se parecia muito mais com um castelo do que uma torre. Essa mudança foi bem favorável, pois no jogo do xadrez não tem uma peça que se assemelha como um castelo. Isso deve ser um erro de linguagem, um erro de tradução que ocorreu nos estúdios japoneses quando eles foram traduzir o jogo Cuphead para o japonês, que simplesmente na tela de resultados, por algum motivo que ninguém sabe, não aparece o texto de tempo bom de HP, a parada, assim, não aparece isso, fica na tela preta, com um vácuo, tipo, escrito nada, algo bem bizarro, né? Eu não tenho a menor ideia de onde que eles tiraram isso, mano, da onde que esse cara é viado? Nossa querida e não tão amada assim, a regra 34, onde tudo que existe tem uma versão safada dela. E adivinha, Cuphead não é diferente. Tudo que existe tem uma versão safadeza. Sei lá, a caneta Bic tem versão safadeza, um cabide tem versão safadeza, até Geometry Dash tem essas coisas. E Cuphead não seria diferente. Obviamente eu não posso mostrar essas imagens, porque obviamente é conteúdo explícito e pornográfico. O Gigante das Neves teve muitos ataques que não foram jogo. E quando que eu disse muito, é muito mesmo. Porque tem, meu senhor, olha o tanto de ideia que foi descartada.
Realmente esse boss tinha que ser tudo para ser criativo, mas infelizmente não foi o caso. Teve várias ideias muito interessantes, como essa que ele tá penteando a sua barba, e também esses gnomos nos carrinhos de mina. Enfim, né? Fazer o que? Paciência. Esse texto foi utilizado para nomear uma plataforma do tutorial, que é a mesma plataforma que aquele cara da primeira parte do iceberg, que é o Den Takahashi, ficou preso, ou mais conhecido como aquele jornalista que ficou preso no tutorial do Cuphead. Naquele momento ele não tava conseguindo descer da plataforma, por isso que o nome da plataforma tinha esse nome. Não tinha, né? Não tem mais, infelizmente. Chalice Fambi é um dos maiores mistérios de todo o Cuphead. Ele seria um NPC da Ilha 4 da DLC, mas que por algum motivo estranho ele foi descartado e foi substituído por aquele cacto. Não se sabe o que ele fazeria, mas ele foi descartado por motivos desconhecidos. Surf Mama é uma história em quadrinhos que relata o Mugman e a Calamaria tendo relações sexuais. Esse suposto mago voador não é aquele mago da DLC, e sim um suposto chefe estranho do jogo original, mas por algum motivo foi cortado por provável falta de tempo. Nós não temos nem a imagem dele. O famoso não pesquise. Esse mod é só o Cuphead trocado pelo Cuphead do mal que temos no final ruim do jogo. É só isso mesmo, nada demais. Se você esperar todos os créditos descerem, vai ter uma mensagem dizendo em memória e amor de Jason Doucet. Jason Doucet foi um grande amigo dos dois irmãos que infelizmente acabou falecendo no dia 27 de setembro de 2011. Esse amigo é bem importante para a carreira dos irmãos, pois ele ajudou tanto eles na faculdade e também na produção do jogo antes dele virar algo grande. Infelizmente ele foi dessa para melhor, mas ele está num lugar melhor agora. Ufa, terminamos. Realmente foi bem cansativo fazer esses vídeos. Muito obrigado a vocês que assistiram todos. Mas esse foi o iceberg de Cuphead. Não negocie com o diabo.